Hey, parabéns! Você destravou a sua primeira Special Bonus Class, uma aula bônus secreta e muito especial para você assistir enquanto a aula final da Fluency Week ainda não foi liberada. Na nossa Practice Time, a primeira aula prática, você estudou um diálogo cheio de estruturas, básicas e avançadas. E mesmo que esteja começando completamente do zero, viu que é possível sim aprender conteúdos avançados de forma simples e prática. Você também praticou padrões de pronúncia nativa e conheceu expressões, gírias e técnicas avançadas de estudo. Nessa aula aqui, você vai, utilizando os 4 passos do Fluency Hacking, desvendar e praticar alguns dos sons mais importantes no idioma, fazendo com que você sinta na prática o gostinho de falar um novo idioma com uma bela pronúncia. A gente vai conhecer e praticar um tema gramatical que geralmente causa problemas para brasileiros. Com isso, a gente vai desde o início criar uma base forte para você caminhar a passos largos rumo à fluência. E muito importante, se você ainda não assistiu às primeiras aulas da Fluency Week, pausa agora esse vídeo e assiste. Aí sim você vai estar pronta para realmente absorver todo o conteúdo dessa aula. Se você já assistiu, estamos prontos para começar. Então sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa segunda aula prática da Fluency Week. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de diálogo e a nossa aula de hoje ela é dividida então em 2 partes. A primeira parte a gente vai estudar 3 sons muito importantes do francês e na segunda parte a gente vai ver questões de gramática que também são importantes. A gente vai ver então o imperativo, que é usado para dar uma instrução ou uma ordem para alguém e que aparece muito na comunicação em língua francesa. Por mais que não seja tão normal a gente usar em língua portuguesa, na língua francesa aparece muito na comunicação quando a gente vai viajar, quando a gente vai morar, estudar, trabalhar, enfim, em língua francesa a gente usa bastante. Então esse é o ponto de gramática da nossa aula de hoje. Então vamos lá? Aqui a gente vai ver um primeiro som que é o som do é, que a gente pronuncia é no francês. E aí você já vai entender a lógica e, sobretudo, porque ele tem ali o acento circunflexo que vem junto. Então, a gente vai ter essa pronúncia é, como no português, a gente tem o e e o é, então é o nosso é, equivalente ao nosso é. E aí, no caso ali, tem um detalhe especial que é o acento circunflexo que eu vou contar para você. Então, a nossa primeira palavra lá, onde vai aparecer o som do é fête, fête. E a tradução é festa. Então, observa o seguinte, na palavra em francês, a gente vai ter o acento circunflexo e a gente vai ter ali fête. Na tradução em português, a gente vai ter festa. Então, repara que o S aparece ali no português. Se a gente pensar numa outra língua, que é o espanhol, a gente vai ter fiesta, fiesta. E aí também aparece o S. E se a gente pensar numa quarta língua, que é o inglês, a gente vai ter feast. E aí também a gente vai perceber a existência do S. Então, qual que é a moral da história? A moral da história é que o acento circunflexo no francês, ele marca a existência de um S, que com a evolução da língua francesa foi sumindo, foi desaparecendo e daí foi grafado na forma do acento circunflexo. Então, se você observar nas outras línguas ali, a gente tem o S, que vai justamente aparecer, e no francês, esse S, em alguns casos, como o caso de fête, ele virou um acento circunflexo. Bom, para você saber, o acento circunflexo, ele pode aparecer não só em cima da vogal E, mas ele pode aparecer em cima de outras vogais. Então, só para te dar alguns exemplos, a gente tem, por exemplo, château, que é castelo, a gente tem abîme, que é abismo. Então, o acento circunflexo ele vai aparecer em cima das outras vogais também. E aí, a particularidade da pronúncia para a vogal E vai ser justamente a pronúncia com som de E, é. Então, a gente vai dizer simplesmente fête, fête. Vamos para a segunda palavra agora, a lógica é a mesma. Então, a gente tem lá tête, tête. E aí você já sabe, então, que o E a gente vai pronunciar com o som de E, porque tem um acento circunflexo ali em cima. Então, a gente vai dizer tête, tête. E aí, vamos fazer aquele exercício de colocar o S depois do E. Então, a gente vai ter lá teste, teste, que vai lembrar o que para você? Então, de teste, a gente pode pensar numa palavra que tem no português, que é testa, testa, né? E aí a gente consegue quase se aproximar
ao sentido dessa palavra no francês. Então, tête em francês não vai ser testa, mas vai ser cabeça, cabeça. Que tá, né, a cabeça e a testa tá tudo ali, já tá tudo ali junto. Então, tête, que daí no francês vai ser cabeça, mas a gente consegue se aproximar do sentido dessa palavra, né? A gente não chega até cabeça no português, mas a gente consegue chegar até testa. E que já torna aí o significado um pouquinho mais nítido pra gente, né? Se a gente não tivesse ideia nenhuma do que é essa palavra, se a gente pensasse, puxa, será que é um inseto? Será que é uma peça de um aparelho? Será que é um lençol? Será que, né? A gente podia pensar mil coisas, mas quando a gente faz esse exercício, a gente já se aproxima lá e já pensa, puxa, é uma parte do corpo, né? Então, testa, e aí, cabeça. Então, num primeiro momento, o que eu tô falando pode parecer muito estranho, muito bizarro para você. Mas se você faz essa lógica, esse caminho de raciocínio para outras palavras do francês, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você chegar no significado, na definição de uma palavra desconhecida. Agora, o mais importante, que é a questão da pronúncia, a questão do som. Então, a gente vai ter o som de E, que é um som que você já conhece do português, não tem erro nenhum. Então, a gente vai falar tête. Tête. E aqui, se você já aprendeu lá comigo que o S ele foi sumindo das palavras do francês com o passar do tempo e virou o acento circunflexo, então se você já aprendeu isso, vai te ajudar muito a você entender a lógica da pronúncia do S no francês. Porque como você pode ver ali no nosso próximo som, é o som do S no final das palavras, que não é pronunciado. Claro, a gente está falando de língua francesa, então sempre vão ter as 532 exceções. Eu tô brincando, mas sempre vão ter exceções. A língua francesa sempre tem... É só você pensar, tem a regra e tem lá o conjunto, o grupo de exceções. Então, no francês é muito comum que aconteça isso. Mas se você percebe, se você aprende a regra geral, vale ali para 80% dos casos sem erro. Então, é como o caso do S no final das palavras. Então, 80% dos casos a gente não vai pronunciar esse S. Então, perceba que o S é uma letra que acaba sumindo ali da língua francesa no geral. Sumiu lá e virou o acento circunflexo e sumiu no final das palavras, na grafia não, na escrita não, mas sumiu da pronúncia no final das palavras. Então, você pode entender que é meio que o destino do S, o de desaparecer, né? Como acontece também, aqui só fazendo paralelo, como acontece também na língua portuguesa e em algumas variantes do espanhol. Então, pensando lá na língua portuguesa, a gente acaba dizendo, as meninas foram no cinema, as meninas foram no cinema. Aí você vai me dizer, sim, mas tá errado. Tá errado na norma padrão, na norma culta, né, que é uma coisa imposta, uma regra imposta, mas o modo como a gente se comunica, o modo como a gente fala no nosso dia a dia vai ser desse modo. Então, a gente vai dizer lá, as meninas foram no cinema. A outra pessoa ela vai entender e é assim que a gente se comunica na prática, na oralidade. Então, sem pensar na questão de certo e errado, de norma padrão, norma culta, sem pensar em todas essas questões agora, pensando na nossa comunicação prática em língua portuguesa, a gente vai ter as meninas foram no cinema lá, né? E aí esse S também tende a desaparecer da nossa língua portuguesa. E aí, como eu falei, em algumas variantes do espanhol, a gente vai ter esse mesmo fenômeno, né? A gente vai ter o S que vai desaparecer ali para algumas variantes. Então, eu posso dizer, las chicas fueron al cine. Las chicas fueron al cine, com esse la, né? E aí também a gente não vai falar las chicas fueran al cine. Claro que em outras variantes a gente vai pronunciar esse S até o final, mas em algumas não. Não vou entrar aqui nos pormenores da língua espanhola, mas só para mostrar para você que o que pode parecer um absurdo num primeiro momento em francês, né? Nossa, a gente não pronuncia o S em final de palavra, quando o S era um acento circunflexo. Então, tudo isso pode parecer muito estranho num primeiro momento. Mas quando a gente começa a pensar na relação com as outras línguas latinas, a gente vê que tem uma relação que tem, digamos assim,
algo de parecido que acontece também nessas outras línguas, né? Então aqui eu vou parar de rezar a missa agora e vamos lá para a nossa terceira palavra. Nossa terceira palavra é prête, prête, e aqui você já aprendeu comigo lá, prête, então esse E com acento circunflexo que a gente vai pronunciar o som de E, prête, prête, e o S do final que a gente não vai pronunciar, prête, prête. E aí, esse E, esse segundo E que eu tô falando, ele eu gosto de dizer que ele é mudo porque ele não aparece, ele é muito sutil, ele é um detalhezinho ali. Então, prête, prête. E a gente não vai dizer, por exemplo, prêtes, né? A gente não pronuncia o S, como eu falei. Claro, tem as exceções da língua francesa, mas essa regra de não pronunciar o S em final de palavra, ela dá conta de 80% das palavras que terminam com S no francês. Então, só para pontuar que prête quer dizer pronta, eu posso dizer, por exemplo, je suis prête. Por exemplo, eu vou numa festa, eu vou dizer je suis prête, eu estou pronta. E eu posso dizer, por exemplo, eu e a minha irmã, nous sommes prêtes, nós estamos prontas, né? E aí, só fazendo paralelo com a língua portuguesa, a gente vai falar, a gente tá pronta, e vamos imaginar que eu tenho uma irmã, eu não tenho irmã, sou filha única, mas vamos imaginar lá que eu tenho uma irmã e eu falo, a gente tá pronta, eu e a minha irmã, a gente tá pronta, né? E aí, eu posso dizer, eu e a Ana, a gente tá pronta. Eu e a Ana tamo pronta, né? Então, veja como que no português também esse S ele pode desaparecer, né? Sem pensar, de novo lá, sem pensar em questões de certo e errado, de norma padrão, norma culta, mas pensando aí na nossa comunicação. Eu e a Ana tamo pronta, né? Sem o S lá, e até o tamo, né? Ao invés de estamos. Então, vai dizer que você não fala assim, vai dizer que você não ouviu alguém que fala assim, né? Então, isso existe, de fato, na nossa comunicação e é uma tendência. Então, perceber que o desaparecimento do S é uma tendência aí nas línguas latinas, né? A gente pode pensar nisso. Bom, aqui a gente tem, então, je suis prête, eu estou pronta, singular, e aí, nous sommes prêtes, aí, no caso de ser o plural. E aí você vai me perguntar, bom, mas tá, Teuha, e aí como que eu sei quando que é o singular, quando que eu sei quando é o plural? Se o singular é prête e se o plural é prête. Você vai saber porque toda comunicação tem contexto. Então, frases, elas nunca são soltas da comunicação, elas nunca são fios soltos, assim, que a gente não consegue amarrar num contexto, numa situação de comunicação, né? Então, a gente tem aqui, claro, exemplos ali que são elaborados para você entender, mas se você for se comunicar em língua francesa, no contexto real, sempre vai ter uma situação real, um contexto real, e você vai saber, relaxa que você vai saber se é o singular ou se é o plural. Então, como eu falei, se eu tô me arrumando para ir para uma festa e falo je suis prête, você sabe que é singular, você sabe que é eu estou pronta, né? Que eu falei eu estou pronta. Se eu tô falando de mim e da minha irmã, eu falo nous sommes prêtes, e aí você vai saber que nous, né? Nous já supõe duas pessoas, nous sommes prêtes, aí prontas. Você vai saber que é plural. E a próxima palavra lá que é photo, photo. Então, photo é uma palavra que a gente também não vai pronunciar o S, a gente vai dizer lá photo, que é fotos, né? Fotos. Então, photo, des photos. J'adore faire des photos. J'adore faire des photos. Moi, personnellement, j'adore faire des photos. E o próximo som, que é o som do GN, eu vou chamar lá o Felipe para te explicar. Merci, Teuha. Vamos lá, terceiro som dessa aula, então, o som do GN, que em francês sempre vai ser nha, nha. E eu sei que você já sabe disso, porque em português a gente não fala, por exemplo, filé mignon. A gente fala mignon, mignon. A mesma coisa acontece com a palavra champagne. Champagne, que escreve G-N, mas sempre com som de nha, como se fosse um NH do português. Champagne, champagne. E atenção para a palavra champagne, que não tem o som nasal de champagne, mas champagne. E outra palavra muito usada em francês com esse som GN é magnifique. Magnifique, que literalmente significa magnífico, mas que a gente usa muito para dizer que alguma coisa é excelente, é muito boa.
Então, por exemplo, imagina que você está no interior da França, numa paisagem com muita montanha, e você pode falar que essa paisagem é muito bonita, dizendo c'est magnifique. C'est magnifique é magnífico. Então não esquece, como regra geral, GN em francês dá o som N. Repete comigo, champagne. Vai, de novo, champagne. E a segunda palavra, magnifique. Magnifique. Bom, e voilà! Agora você sabe por que a gente fala, por exemplo, filé mignon, champagne, champignon, com esse som N no português. Mas tá, isso não é uma aula de língua portuguesa, então pode voltar lá com a Teorá. E aqui a gente chega no nosso ponto gramatical da aula de hoje, que é o imperativo. Como eu falei para você, o imperativo ele é muito usado na comunicação em língua francesa. Por mais que a gente não use tanto o imperativo na língua portuguesa, porque às vezes soa um pouco direto demais, um pouco grosseiro, né? Nas outras línguas, não só na língua francesa, por exemplo, no espanhol também a gente usa muito mais o imperativo. Então, só para dar um exemplo rapidinho aqui do espanhol, só para você entender que esse é um uso muito comum e muito frequente, tanto na língua francesa quanto, por exemplo, como eu falei, em outras línguas, né? Que aí eu pego o caso do espanhol para ilustrar para você. Então, vamos imaginar que eu estou numa balada e que a balada, de repente, acabou a música, ficou tudo em silêncio, e aí eu tô do lado do DJ e eu aviso ele, porque ele não percebeu que tá tudo em silêncio, que tá sem música, e eu falo para ele assim, vamos imaginar que a gente tá na Espanha, e eu falo para ele assim, pon la música. Pon la música. Então, eu tô falando para ele, coloque a música, porque tá tudo em silêncio. Pon la música. E a mesma situação poderia existir no caso do francês, porque é comum que na língua francesa também a gente use o imperativo para dizer alguma coisa para alguém. Então, não com esse sentido tão direto, tão grosseiro. Então, a gente pode, desse modo, usar na nossa comunicação. E aí, só que aí tem uma diferença, né? Que é usar a formalidade, que é marcada pelo vous, e a informalidade, que é marcada pelo tu. Para você saber, no imperativo, o imperativo no francês, ele existe para as três pessoas. Tu, nous e vous. Então, para você saber, o tu vai ser para contextos informais de comunicação e o vous vai ser para contextos formais de comunicação. No caso ali da balada, só para a gente retomar o exemplo, eu estaria num contexto informal de comunicação, porque eu estou na balada, eu estou falando com o DJ, então, né, como eu falei no espanhol, o espanhol ali, o verbo que eu usei no espanhol também é um verbo de informalidade, né, o pon la música, que é do verbo poner. E aí, aqui no francês, a gente tem a mesma coisa, a gente tem então o tu pro informal e o vous para a formalidade, pro formal. Aí você pode me perguntar, tá, mas vamos imaginar, Teorá, que eu quero dar uma ordem ou uma instrução para mim mesmo. Como que eu vou fazer? Então, só para você entender, a gente tem outros recursos que também são iguais aos da língua portuguesa. Então, vamos imaginar que eu preciso preparar a aula. E eu quero dizer para mim mesma que eu preciso preparar a aula. Um pensamento interno, assim, mas como que eu vou formular ele? Eu vou formular ele com o subjuntivo. Então, eu vou dizer... É preciso que eu prepare a aula. É preciso que eu prepare a aula. E aí eu tô usando a estrutura. É preciso que eu prepare, que é o subjuntivo. No francês vai acontecer a mesma coisa. Il faut que je prépare le cours. Il faut que je prépare le cours. Mas esse não é o tema da nossa aula de hoje. É só para você entender que existem, porque às vezes a gente fala assim, puxa, o imperativo só existe pro tu, nous e vous, é usado para dar ordem, é usado para dar instrução. E aí você pode imaginar, puxa, mas daí eu nunca vou poder dar uma instrução para outras pessoas que não sejam essas, né? O tu, o nous e o vous, por exemplo, para o je, para o il, para o elle, eu não posso dar instrução para essas pessoas ou dar uma ordem para essas pessoas? Pode, mas aí você vai usar uma outra estrutura, que é, por exemplo, essa estrutura que eu falei, que é a do subjuntivo. É preciso que eu prepare a aula, il faut que je prépare le cours. Não é o tema da nossa aula de hoje, mas só para você entender, né? Então, quando eu falo assim que o imperativo ele é só usado para essas três pessoas, quer dizer que ele só existe para esses três, mas que a gente tem outros recursos de outras estruturas de língua que a gente usa, assim, tanto no francês quanto em português, que a gente usa para dar, se a gente quiser dar uma ordem, uma instrução para a gente mesmo, ou para ele, ou para ela. A gente pode voltar nessa tabelinha no final da nossa aula, mas só para você entender. Na primeira coluna, então, você tem essas três pessoas
para as quais o imperativo existe. E aí, na segunda coluna, ali do lado, você tem, para os verbos regulares, que são os verbos que terminam em ER no francês, você tem aquelas terminações ali. Então, quer dizer, o verbo, quando ele for no imperativo do tu, ele sempre vai terminar em E, quando for um verbo regular, né? Quando for o imperativo do nu, ele sempre vai terminar em ONS. Quando for o imperativo do vous, ele sempre vai terminar em EZ. Então, só para você saber lá, essas são as terminações, de novo lá, para os verbos regulares. Os verbos irregulares, eles vão ter outras terminações. Então, só para te deixar tranquilo, tranquila, não são muitos os irregulares. A gente vai pouco a pouco. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Então, a gente vai avançando aos pouquinhos. O mais importante que você entenda aqui são os verbos mais simples, os regulares, que são regulares, tranquilo. E aí, a gente vê como é que funciona eles no imperativo, e cenas dos próximos capítulos a gente passa para os irregulares, a gente vê as exceções e por aí vai. É assim que funciona o aprendizado da língua. Então, só para você entender o modo de funcionamento dessa tabela, e aqui a gente passa para o nosso primeiro verbo aqui da nossa parte de gramática, que é um verbo bastante regular, que é um verbo totalmente regular, que é o verbo parler. Parler, que é falar. Então, parler. E aí a gente tem ali a frase número 7, parle plus fort. Você pode acompanhar aqui no quadro comigo. Parle plus fort, parle plus fort. E aqui, lembra lá que eu falei que o imperativo pro tu, ele termina em E, né? No francês, E. Então, quando a gente vê ali parle plus fort, a gente sabe que é um tu. A gente sabe que é, então, informalidade, a gente sabe que é você, né? E aqui na tradução, então, parle plus fort, que está fazendo referência a tu, parle plus fort, a gente vai ter na tradução fale mais alto. Eu não vou entrar aqui nos pormenores do português, porque o português a gente pode dizer tanto fala mais alto, fale mais alto, né? O nosso imperativo, ele varia muito aí, né? O Brasil é muito grande, as variações da língua portuguesa também são tão extensas quanto o território. Então, aqui a gente não entra nos pormenores da língua portuguesa, mas só para você entender o fale mais alto, fala mais alto, dependendo aí da região que você tiver. Então, fale mais alto, parle plus fort, tá fazendo referência a tu, que pode ser, então, informal. Outra observação importante, quando a gente está falando do presente, a gente vai dizer tu parles français, você fala francês. E o tu, no presente, na conjugação do presente, ele sempre vai ter um S. Lembra lá que você já viu comigo que S em final de palavra não é pronunciado. No caso dos verbos, também acontece a mesma coisa. Então, a gente não vai pronunciar aqui para a conjugação, né? Tu parles français. Bom, então, só para você entender, na conjugação do presente, a gente vai ter o S lá. E no imperativo, justamente para os verbos regulares, o S vai sumir de novo, né? O S lá desaparecendo. Então, o S vai sumir. E aí, a gente vai dizer parle plus fort, mas a gente está fazendo referência a tu. O sujeito, no imperativo, ele não aparece. E essa é uma marca do imperativo. A gente não vai dizer tu parles plus fort, porque daí a gente está falando numa frase no presente. Então, se eu falasse com o sujeito, eu teria o seguinte: tu parles plus fort. Eu teria desse modo como você está vendo aí no quadro. Você fala mais alto. Aqui, justamente o imperativo, como no português também, né? O sujeito não aparece. Então, a gente vai ter parle plus fort. E é uma exclamação. Parle plus fort. Uma exclamação, então tem que ter a entonação lá da exclamação, né? Então, para você saber, quando termina em E, tá fazendo referência a tu. Então, vamos para o próximo lá, que é parlons français. Parlons français. Uma exclamação de novo, né? Parlons français. E aí, falemos francês. Falemos francês. E aqui tá fazendo referência, então, a nous, como eu falei lá para você, termina em ONS, então faz referência a nous, nós, né? Então, parlons français, a gente vai ter falemos francês. Parlons français, falemos francês. E aí, esse ONS ali que tá marcando o nous, que ele tá fazendo referência a nous. Lembra lá da nossa tabelinha, então, ONS, que faz referência a nous. De novo, o sujeito não aparece no imperativo. Então, quando eu digo parlons français, falemos francês.
Tem uma frase muito comum que a gente fala no imperativo no nu em francês, que vem lá do verbo passer. Passer, que é, aí você já pode fazer a relação com o português, que é passar. Passer, passar, né? Só substituir ali o E pelo A, então passer, passar. E é muito comum que a gente vá na casa de um francês, ele receba a gente lá no sofá, né? No séjour, no salon, e daí... vamos imaginar que a gente vai jantar na casa desse francês. E aí, o que ele vai falar quando a gente já fez o apéro, quando a gente já fez o aperitivo, o que ele vai falar lá? Ele vai dizer, passons à table. Passons à table. Que é, vamos pra mesa, né? Vamos pra mesa, vamos pra sala de jantar comer. Então, passons à table. Passons à table. Que é nós, né? Tá fazendo referência a nós. E é outro verbo que você pode ver aí que a conjugação do imperativo é regular. Então, passons à table. Quer dizer, nós vamos para a mesa, né? Quer dizer, desse modo, ok? Então, mais um exemplo aí para você. E agora a gente passa pro terceiro exemplo desse verbo, que é parler. Então, parler doucement. Parler doucement. E aqui, falem devagar. Falem lentamente, né? Parler doucement. E deixa eu colocar aqui no quadro, então, parler doucement. E aqui, então, falem devagar. E aí, de novo lá, o EZ, essa terminação do verbo, tá fazendo referência lá ao vous, ao vous. E o vous, ele tem uma particularidade, que ele pode tanto ser vocês, formal ou informal. Então, vamos imaginar que eu tô falando... para um grupo de crianças e eu tô me dirigindo a elas, então a gente tá numa situação em que eu vou chamar elas de vous porque são as crianças lá, né? Mas a gente tá numa situação informal. E eu falo parler doucement, falem devagar, falem mais lentamente. E na outra situação, vamos imaginar que eu tô num aeroporto e eu tô recebendo em francês uma pessoa que tá falando muito rápido e eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. Então eu vou dizer para ela parler doucement. Parler doucement. Aqui eu tô me dirigindo a você, você formal. Então, o vous, nesse segundo caso, ele tem um uso de formalidade, porque eu tô recebendo essa pessoa que eu não conheço, é um desconhecido, a gente tá no aeroporto, a gente tá numa situação formal. Então, como eu não conheço essa pessoa, como a gente tá em todo esse contexto aí, então vai ser formal. Então, esse vous tá sendo usado com o sentido de você, porém formal. Então, vous. Então, parler doucement, fale devagar. Então, aqui na tradução, né, vamos pensar lá em duas situações, as duas situações que eu tentei explicar para você. A gente tem a primeira das crianças, em que eu vou dizer falem devagar, né, parlez doucement les enfants, parlez doucement, falem devagar, falem calmamente, né? E criança, já dei aula para criança, é bem assim mesmo, que elas têm o costume de gritar, de berrar, elas estão falando com você aqui, ó, menos de 1 metro de distância, elas estão berrando, né? Então, parlez doucement. E aí, a gente tem a segunda situação, que é lá do aeroporto, em que eu tô recebendo essa pessoa que eu não conheço, e aí eu tô na situação formal, e eu vou falar só com uma pessoa, então eu vou dizer, fale... o senhor, né, daí tá subentendido a formalidade ali, fale devagar. Mas só para você entender que a gente tem esse uso do vous no imperativo e também nos outros, né, nas outras situações, outros tempos verbais aí, passado, presente e futuro, a gente tem, a gente pode ter essas duas situações, né, a gente pode ter tanto parler doucement se referindo a um grupo de pessoas, seja formal ou informal a situação, e a gente tem o parler doucement se referindo a uma pessoa em situação formal. Então, aqui, só para você saber, seria uma pessoa, né? Vou colocar aqui uma pessoa formal. E aqui seria o grupo de crianças. Eu falo grupo de crianças para você entender bem essa noção de grupo, também de informalidade, né? Porque se eu me dirigisse às crianças, eu que teria autoridade, porque eu sou mais velha. Então, elas teriam que me chamar de vous, mas eu poderia chamar elas, cada uma individualmente, de tu. Então, só para caracterizar aí a situação informal, tá? Então, aqui, parler doucement. Claro que a frase, ela tá descolada de um contexto mais concreto. Por isso, toda essa contextualização, toda essa explicação para você entender. E o nosso próximo verbo regular também, que é o verbo travailler.
travailler. Então, usa lá teus conhecimentos do português para supor, para tentar adivinhar o que significa esse verbo travailler, que é trabalhar, né? Trabalhar com B, no francês, travailler. Então, aqui na nossa frase 10, a gente tem travaille moins. Travaille moins. Você já viu lá comigo que o S em final de palavra a gente não pronuncia. Então, aqui é mais um caso, né? Travaille moins. Então, trabalhe menos. Trabalhe menos. De novo lá, não vou entrar nos pormenores do português. Trabalhe, né? Eu falo trabalhe. Então, trabalhe menos. Travaille moins. E aí, de novo, a gente vê a terminação do E e a gente sabe que está fazendo referência ao tu. Então, está fazendo referência a uma pessoa só no contexto informal. Então, travaille moins. Eu estou falando, por exemplo, para um amigo que está trabalhando muito e que está débordé, de trabalho. Então, eu falo para ele, travaille moins, mon cher ami, travaille moins, trabalhe menos. E aqui, a gente passa então para a próxima frase, travaillons ensemble. Travaillons ensemble. E ali, de novo lá, então, trabalhemos juntos, né? Ensemble, juntos. E, de novo lá, o ONS, que é a marca do nu, para o imperativo, né? Para os verbos regulares. Então, travaillons ensemble. Travaillons ensemble. E aqui, a gente tem, então, a marca ali do ONS, que vai fazer referência ao nu, trabalhemos juntos. Muito importante, né? Trabalhar em equipe, trabalho colaborativo, tá muito na moda hoje em dia, sobretudo agora que a gente tá tendo que trabalhar remoto, né? Então, travaillons ensemble. E aqui a última frase, então, travaillez chez vous. Travaillez chez vous. Então, trabalhem na casa de vocês. Deixa eu colocar aqui, então, travaillez chez vous. Travaillez chez vous. Então, trabalhem na casa de vocês. Então, a tradução, travaillez chez vous, trabalhem na casa de vocês. E aqui, a gente tem do mesmo caso lá, então só vou passar mais rapidinho dessa vez. A gente pode ter o travaillez chez vous, se eu falo para um grupo de... Vamos imaginar que eu sou a coordenadora de um grupo de professores. E aí eu falo para eles, travaillez chez vous, trabalhem na casa de vocês. Mas vão imaginar que eu estou falando com um professor só. E aí eu falo do mesmo modo, porque é uma situação formal de comunicação. Então eu falo do mesmo modo, travaillez chez vous. Mas eu estou me dirigindo a uma pessoa só, que é esse único professor, porém em situação formal de comunicação. Lembra da situação lá do aeroporto, que eu recebi a pessoa que falava muito. E aí aqui eu tô falando para um professor só, mas, né, a gente tá numa situação de trabalho, uma situação profissional, uma situação formal. Então eu falo para essa pessoa, trabalhe na sua casa. No português, né, a gente não tem tanto essa marcação de modo tão explícito, mas para você entender, então, que aqui teria o sentido de vous, uma pessoa, né? Uma pessoa trabalhe na sua casa, mas aí o contexto todo ali formal, ou senão esse grupo de professores, travaillez chez vous, vocês professores na casa de vocês. Então, o travailler, de novo, o EZ lá da nossa tabelinha, a terminação, que vai fazer referência ao vous, tá? Só deixa eu colocar aqui no nosso quadro para ficar bonito, né? Então, vous seria o grupo de pessoas, tá? As duas situações poderiam ser formais, né? Elas seriam formais no caso, né? Nesse caso do travailler, esses exemplos que eu dei aí dos professores. Então, travailler chez vous para um grupo de pessoas ou travailler chez vous para uma pessoa só. E o próximo verbo, que é o verbo aller, o verbo ir no francês, eu vou chamar o professor Felipe para te explicar. Então, pode vir, Felipe. Super, merci Torah. Então, até aqui a gente viu verbos regulares terminados em R, como parler e travailler. E agora a gente vai ver uma exceção, um verbo irregular, que termina em ER, mas que é muito importante, que você precisa memorizar em francês, que é o verbo aller, que significa ir. Então, primeiro, rapidinho, a maneira de falar vai para tu, para uma pessoa, é va. E para dizer vão, no plural, a gente tem aller. Mas calma, vamos ver isso em frases que fica bem mais fácil. Bom, acabei de dizer que para dizer vai, a gente diz va. Muito fácil. Então imagina, por exemplo, a mãe ou o pai que quer muito que a criança só vá dormir, só vá para a cama. A gente pode dizer va te coucher.
va te coucher, que literalmente é vai te deitar ou vai se deitar. Claro, de maneira informal a gente diria em português vai deitar ou vai dormir. Va te coucher. E claro, você não precisa usar esse tipo de frase com a sua família, mas é super importante reconhecê-las porque você vai ouvir em séries e filmes com bastante frequência. A próxima frase, então, é a conjugação de nous, ou seja, nós, para dizer vamos. Então, para dizer vamos, a gente tem allons, e a expressão vamos lá, em francês, fica allons-y. Então, por exemplo, quando você tem uma pausa na universidade ou quando é chegada a hora do almoço no trabalho, você pode dizer allons-y, vamos lá, vamos almoçar. E aí, super interessante que aqui a gente tem allons-y e esse Y, esse Y, ele representa um lugar, que é uma ideia muito parecida com a do português, quando a gente diz vamos lá. Não necessariamente eu tenho um lugar preciso, mas a gente fala vamos lá, bora. E para dizer isso em francês, você já sabe agora, allons-y. Repete comigo, allons-y. E super importante, como a gente tem S seguido do I, a gente vai ter o som de Z. Allons-y. E agora a gente está pronto para passar para a última frase da aula. Allons-y. Bien, super. Então, terceira frase com o verbo aller é aller voir le film. Aller voir, vão ver, le film, o filme. Então imagina que você viu um filme muito bom no cinema e você quer falar para suas amigas e para seus amigos irem assistir porque vale muito a pena. Em francês você pode dizer aller voir le film. Aller voir le film. Então, aller que é vão. De novo, vão ver esse filme que vale muito a pena. E aqui super importante que a Théo já te falou sobre o impératif, o imperativo do francês, que pode parecer um pouco direto demais em português, como uma ordem, como algo bravo, mas que é muito comum no francês. Aller voir le film. E aqui a gente chega no final da nossa segunda aula prática da Fluency Week. Eu espero que você tenha aproveitado do conteúdo que a gente preparou com muito carinho para te transmitir. Eu espero que tenha sido produtivo para o teu aprendizado. E na próxima aula você fica na companhia do professor Ian. Então você vai ter aula com o nativo. Então eu desejo que você tenha uma ótima continuação no teu aprendizado e espero que a gente se encontre em breve, ok? Je vous remercie énormément. E à bientôt! Você completou a sua primeira Special Bonus Class. Agora é hora de fazer a prática da aula indicada nos passos logo abaixo aqui do vídeo e depois correr para assistir a segunda aula bônus, que você pode acessar com o código O Grande Salto, em letras minúsculas e sem espaços. Essa será uma aula com um professor nativo 100% no idioma que você está aprendendo. E presta atenção, mesmo que você esteja começando agora, você vai conseguir seguir essa aula sem dificuldades. Lembrando que o prazo para assistir as 2 aulas bônus e ganhar um prêmio secreto irado é quinta-feira, dia 1º de outubro, às 8 horas da noite, quando eu vou liberar a última aula da Fluency Week e te ensinar a técnica de memorização e fluência que revolucionou a forma como eu aprendo idiomas e vai fazer o mesmo por você. Mas antes disso, me responde aqui na área de comentários. Se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para praticar os idiomas que você vai aprender, qual seria esse lugar e por quê? Me responde aqui embaixo que eu quero muito te conhecer um pouquinho melhor. That's it, and I'll see you on the next class of Fluency Week. O meu maior medo ao inscrever-me no curso do Rabi foi principalmente o facto de ser um curso online. Achava que se calhar não era assim tão bom ou tudo tão maravilhoso como o Rabi dizia, e pelo facto de ser em português, porque o português não é a minha língua materna e achava que se calhar isto podia ser uma barreira, mas não o foi. Percebi, acho que foi logo na primeira aula, que o curso era 100% confiável, que o português não ia ser uma barreira para mim e que realmente a metodologia e toda a inovação que o Rabi falava era mesmo verdadeira. Posso-vos garantir hoje que o curso vale 100% a pena, é mesmo incrível, mesmo nas aulas que achamos que são mais básicas, pelo menos eu que tinha estudado inglês por muitos anos, aprende-se imenso, tudo é muito mais simples, nada é uma complicação, está tudo sempre tranquilo e acho que vale mesmo a pena. A minha satisfação é 100%, acho que este curso superou as minhas expectativas e
E pronto, é muito diferente a tudo aquilo que há no mercado, aquilo tudo que, pelo menos eu estava habituada a um curso normal, com um professor e com os trabalhos de casa e aquilo tudo. E pronto, e o facto de ser online permite-nos encaixar todo o nosso dia a dia para vermos o inglês de uma maneira diferente. Eu acho que este curso não só ajudou-me a atingir um nível de inglês incrível, senão também a demonstrar-me que eu sou capaz não só de fazer isto, senão de fazer muitíssimas coisas só com determinação. Por isso, tu que estás a ver este vídeo e achas que se calhar este vai ser mais um curso, eu digo-te que não. Este é o curso que vai te ajudar a atingir todos os teus objetivos. Por isso, bora? Eu era essa pessoa insegura com o meu inglês, eu tinha medo de falar por não saber algumas palavras, e um belo dia eu tava rolando meu feed e aí eu encontro um cara todo descabelado, mas com um carisma muito grande, e esse cara é o Ravi, e ele me apresentou o Fluency Masters. Por aí que eu descobri esse método dele de ensinar inglês que, assim, me conquistou desde o início. É um memorization hack, é uma forma uma ideia super simples, mas que com tanta dedicação e tanto foco aonde a gente quer chegar, que é a fluência, essa ferramenta é simplesmente brilhante. I was thinking if this fluency hacking method can be possible. You know, studying by myself at home, I wasn't feeling able to do this, but I was completely wrong. And now I can speak in English, making calls, writing emails, talking with my coworkers. That is amazing for me. And all the support that Ravi team gave us. Well, I'm really, really happy nowadays, and I hope you guys join us soon. Por causa do Memorization Hack, ou por causa de todas as outras ferramentas que são utilizadas, a gente vê as coisas com muita frequência. E isso faz um diferencial enorme. Então, até fui aprovada no processo seletivo que teve uma entrevista em inglês, e isso foi muito gratificante. And this course is amazing and changed my life. Thanks.